quando você se entrega totalmente a Cristo, isso não significa que você se torna perfeito. Esse é o erro que muitos novos cristãos cometem. Eles acham que no momento em que aceitam Cristo, devem ser perfeitos, e que todos ao seu redor que aceitaram Cristo se tornam perfeitos. E eles ficam um pouco críticos. Muitas vezes os cristãos mais críticos são os que encontraram Cristo recentemente, porque olham para outros cristãos e crentes e não veem a perfeição. Você nunca vai encontrar um cristão perfeito em nenhum lugar do mundo. Seremos perfeitos um dia. Isso nos leva à grande palavra, santificação. Em um sentido, quando você vem a Jesus Cristo, você é santificado. Em outro sentido, você está sendo progressivamente santificado. Em outro sentido, você será totalmente santificado quando chegar ao céu. Existe um livro, Malaquias 3 diz, que chama livro memorial. Ele vai ser aberto no dia do juízo. É o livro dos registros de Deus. Toda a nossa vida vai estar registrada. Nossos atos, palavras, pensamentos, omissões. Esses livros vão se abrir e vão ser escancarados diante do tribunal. As nossas obras ocultas serão todas reveladas. Ninguém vai poder esconder nada do justo juiz. Porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar. Nada está oculto a Deus. E estes livros dos registros serão todos abertos e folheados. Se nós não chegarmos naquele tribunal com o nosso advogado de defesa, seremos condenados. Existe o tolo ateu. É repetido 2 vezes nos Salmos 53:1 e 14:1. O tolo disse em seu coração: não há Deus. Mas em hebraico, na verdade, significa: não há Deus para mim. Em outras palavras, esse tolo diz deliberadamente: não há Deus para mim. Ele não está dizendo que não há Deus. Ele está dizendo: não há Deus para mim. Então existe o ateu prático. Veja, há muitos que não são realmente ateus, mas eles são ateus práticos, no sentido de que vivem como ateus. Você professa crer em Deus, mas não vive como quem crê em Deus. Você vive como se Deus não existisse. Você também é um ateu, em certo sentido. E há centenas aqui esta noite assim. Você acredita em Deus com sua mente? Você pode ir à igreja, mas você vive como se Deus não existisse. Por que Deus, quando quis criar os peixes, ele falou com o mar? Quando Deus quis criar as árvores, ele falou com a terra. E quando ele quis nos criar, ele falou consigo mesmo. O que acontece quando você tira o peixe do mar? Ele morre. O que acontece quando você tira uma árvore do seu solo? Ela morre. E o que acontece quando nós nos desconectamos de Deus? Nós morremos. Deus é o nosso ambiente natural. Fomos criados para vivermos em Deus. E só nele a vida existe. Muitos acreditam em Jesus hoje. Eles estão aceitando Jesus como um herói revolucionário. Muitos estão cantando sobre Jesus, escrevendo sobre Jesus. Tudo bem, espero que continue assim. Mas tenha certeza de quem Jesus é. Ele é mais do que apenas o superstar daquele musical. Jesus é o Filho do Deus vivo. E quando ele morreu na cruz, ele não ficou lá. Ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo. E quando ele derramou o seu sangue, aquele sangue significava algo. Significava que Deus agora poderia perdoar todos os seus pecados. Se você não perdoar, você não pode orar. Está lá em Marcos 11:25. Não pode orar. Suas orações não vão funcionar. Se você não perdoar, você não pode adorar. Deus não aceita o culto. Lembra que Deus rejeitou Caim e a sua oferta? Por quê? Tinha ira, inveja no coração do Caim. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoar, você adoece emocionalmente. Irmãos amados, o que tem de gente doente emocionalmente? Porque tem mágoa.
Se você não perdoar, você é entregue aos flageladores, você não tem paz. O pecado destrói nossa mente, influencia nossa mente, distorce nossa mente. E olhamos as coisas de uma perspectiva errada e confundimos todos os nossos valores. Mas quando você vem a Cristo e começa a ver o mundo através dos olhos de Deus, você não sai por aí esfregando as mãos e dizendo: o que vai acontecer, o que vai acontecer? Há uma paz em seu coração. Você pode ler as manchetes, manchetes que amedrontam e assustam, mas Cristo está lá. Ele está no controle. Em nenhum lugar das Escrituras ensina que devemos buscar a felicidade. Encontramos a felicidade cumprindo o nosso dever, fazendo a vontade de Deus. Encontramos a felicidade ao levarmos uma vida disciplinada diante de Deus. Nós temos períodos de felicidade. Deus em nenhum lugar ensina que a felicidade deve ser um objetivo na vida. Nosso objetivo não é a felicidade aqui na terra. Nosso objetivo é obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, é ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo e conquistarmos a vida eterna. Então, à medida que avançamos ao longo do caminho, encontraremos felicidade aqui e ali. Se você sentir um anseio por Deus, um desejo de mudar e ser uma nova pessoa, isso é Deus falando ao seu coração. E à medida que você responder, Ele lhe dará a capacidade e o poder para mudar. A mudança depende disso. Adiar torna a decisão certa mais difícil. A indecisão em si é uma escolha. Se você decidir que vai esperar até outro momento, essa é uma escolha que leva longe de Deus. E longe de Deus, seu coração fica mais duro. A Bíblia diz que agora é o tempo oportuno de estar com Cristo. Ele pode preencher o vazio cósmico que existe em seu coração. Esse vazio em seu coração existe. Nunca haverá um momento em que Deus vai desamparar você, deixar você sozinho. Naquela belíssima e eloquente ilustração, Pegadas na Areia, eu acho que todos aqui já leram. Haverá momentos em que você se sentirá sozinho, em que o seu coração palpita e as suas emoções vão dizer para você: parece que Deus não está comigo. Haverá circunstância tão difícil que você vai dizer: Deus não está comigo, a presença dele não é real, eu não vejo, eu não entendo, eu não sinto. Mas nessa hora, Deus vai dizer a você, quando você olhar para trás e só ver duas pegadas, meu filho, não são as suas, são as minhas, porque nesse momento eu estou carregando você no meu colo. Cuidado para você não endurecer seu coração. Você ouve uma mensagem como esta e pode ser muito perigoso, porque se você endurecer seu coração, a próxima vez que ouvir o Evangelho, seu coração estará mais duro, cada vez mais duro, mais difícil, e você pode não ter outra oportunidade. Venha a Cristo agora. Se houver pelo menos um sussurro em seu coração de que você precisa vir, venha agora, porque ao aviso do tempo, algum dia será tarde demais para a sua alma. O tempo é muito curto para indecisão e vacilação. Não fique parado entre duas opiniões. Os tolos dizem que há muito tempo, o diabo diz que há muito tempo. Todas as manhãs você tem 86.400 segundos para gastar e investir. Cada dia o banco chamado tempo abre uma nova conta para você, mas pode não haver amanhã. Não gaste o seu tempo escutando bobagens, heresias. As más conversações corrompem os bons costumes. Então não abra a janela da sua mente para escutar bobagem. Não abra o seu computador, o seu WhatsApp para entrar em grupos que ficam discutindo bobagem. Para de dar tempo e gastar tempo com coisa que não tem valor. Deus te deu o tempo é preciosíssimo. Remir o seu tempo, cuidar do seu tempo, aproveitar o seu tempo com coisa que vai edificar a sua alma. O problema da raça humana é um problema espiritual. O espírito do homem está separado de Deus. Ele odeia, mente, engana, briga. Ele mata, faz guerra, porque seu espírito não está bem com Deus. Então o homem precisa endireitar seu espírito com Deus. Há uma grande coisa que um homem morto precisa. Sabe o que é? Ele precisa de vida. E o próprio Jesus afirma ser a vida que os homens espiritualmente mortos precisam. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Agora, se você fosse um morto em um túmulo, você não gostaria de ouvir isso?
Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele não disse que removeria seus problemas. É aqui onde muitos jovens vão se dar mal. Ele não promete remover os problemas. Ele não promete remover todos os obstáculos. Jesus promete paz, graça e alegria em meio a tudo isso, em meio aos problemas. Ele promete dar um propósito para a sua vida. Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós fazemos. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Primeiro Deus trabalha em nós, para depois Deus trabalhar através de nós. Paulo tinha que aprender que tudo depende de Deus, nada depende de nós. Você não tem que ser um teólogo para vir a Jesus Cristo, não precisa entender muito sobre o Evangelho ou a Bíblia. Quando você vem a Cristo, venha com o pouco conhecimento que tem, você sabe que é um pecador, sua consciência diz isso. Você sabe que Cristo é o Salvador. Isso é tudo o que você precisa saber. Só venha e receba-o. Pela fé. Fiquem alertas. Não deixem que as festas, ou as bebedeiras, ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem. E é uma coisa maravilhosa andar pela rua ou ir para a cama hoje à noite e saber que todo o pecado está perdoado e que se você morrer durante a noite, você irá para o céu. Como? Não pelas obras de justiça que fizemos, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou. Eu vou para o céu por causa da misericórdia de Deus. Eu vou para o céu por causa da graça de Deus. Eu não mereço isso. Eu mereço julgamento no inferno. Sou um pecador como você, mas eu me arrependi dos meus pecados e recebi Cristo como meu Salvador. A Bíblia diz que um dia o povo vai ter fome e sede, não de água e não de comida, mas de alguém que pregue a palavra de Deus. Hoje nós estamos anunciando o Evangelho. Hoje nós vivemos o ano aceitável do Senhor. Deus disse: se meu povo escutasse, tudo isso Ele faz para salvar a sua alma e te livrar do inferno. O inferno é real. Ele existe. O inferno é pior que você imagina. O inferno é cruel. No inferno não tem descanso, mas no céu haverá descanso para a tua alma. Pense nisso e não perca mais tempo. Entregue sua vida ainda hoje para o Senhor Jesus. Ele disse: aquele que crer nele e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tá bebendo? Beba. Vou falar, Jesus. Tá se prostituindo? Se prostitua. Tá fumando? Fume. Tá cheirando? Cheire. Sabe o que Deus está mandando dizer? Tem coisas que eu não vou acertar contigo agora, eu vou acertar no final. Vou falar, só vai dar glória se quiser. Quando Jesus disse assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Ele está dizendo: você tem duas chances, ou vai se acertar comigo no começo, ou vai se acertar comigo no final. No começo eu sou o teu advogado, no final eu sou o teu juiz. No começo eu sou o teu perdão, no final eu sou a tua sentença. No começo eu sou o teu céu, no final eu te lançarei no inferno. Ou se acerta comigo agora, ou a gente se acerta no final. Para de ficar mudando de igreja. Qualquer problema tu muda de igreja. Sai da Assembleia, vai para Batista. Sai da Batista, vai para Universal. Sai da Universal, vai para Católica. Daqui a pouco vai parar no inferno. Em vez de mudar de igreja, muda de atitude, muda de vida. Seja uma bênção na igreja que Deus te plantou. Casamento, meu irmão, não é sobre quem está certo, é sobre quem quer que dê certo. Sabe o que destrói mais casamento do que briga? Orgulho. Aprenda a ceder, a pedir desculpa e a valorizar. Porque no final quem ganha não é quem vence a discussão, é quem preserva a relação. Amém.
Porque pessoas perdem aquilo que não precisava perder, quando não querem tirar o que precisa ser retirado. Você não quer tirar esse comportamento? Então tá bom. Perde o casamento, perde a intimidade, perde a paz. Seu casamento hoje não está bem. E o de quem que está sempre bem? De ninguém. O dia que seu casamento não tiver mais problema, você não é mais casado, virou amiguinho. Se tem uma coisa gostosa de um casamento, é a loucura que acontece nele durante isso. Aliás, os momentos melhores de um casamento é a paz depois da guerra. Lembra? Os melhores momentos foi depois daquela briga. Vou te matar, infeliz, vá para os infernos. E você pensa, mas nós somos um, se eu for para o inferno você também vai? Então disse, então vem para o céu. Aquela coisa gostosa. Você está rindo de tu. De uma pessoa falou assim, pastor, eu tenho 5 cultos que eu não vou na igreja. E ninguém me procurou. Eu falei, por que você não foi? Eu não fui porque eu não fui. E ninguém sentiu sua falta? Aí ela falou, não. Eu falei, eu também. Senti não. Se você não falasse, eu não sabia que você não estava vendo. Mas pastor, o senhor não cuida das suas ovelhas? Ó, a gente até cuida, mas dessa que fica em casa só pra gente sentir falta dela. Ô dona, tem igreja ali. Nessa rua tem um montão. Vai para lá. Só não precisa de pastor não. Só precisa de babá. Entendeu, dona? A minha vontade era falar, vá pro céu. Isso. Porque pro inferno eu não posso mandar. É ou não é? Mas nós temos que preparar. Hoje eu vejo pessoas, certo? Fica rezando aí, Ave Maria. Essa oração tá errada. Ah, por quê? Você reza assim, ó. Santa Maria, Mãe de Deus. Quem que criou o mundo? Foi Deus ou foi Maria? Mas foi Deus. Então como você fala que Maria é mãe de Deus? Deus existiu o mundo todo. Maria nasceu depois. Como você fala que Maria é mãe de Deus? Oh, mas não é que é. Já pensa pra tá certo. É ou não é? Deus não se delicia no inferno. Ele não criou o inferno para você. Ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. Mas se você persistir em seguir o caminho do diabo, é para lá que você vai. Agora, quando Jesus Cristo morreu na cruz, isso foi um julgamento. Deus julgou Cristo no seu lugar, e Jesus, sendo quem ele era, teve a capacidade de suportar o inferno por você. E quando Cristo disse, meu Deus, por que me abandonaste naquele momento terrível? De uma forma que não podemos compreender ou entender, o Senhor Jesus Cristo e seu Pai foram separados. E Jesus tomou as dores do inferno e sofreu naquele momento tudo que o homem possa ser chamado a sofrer. Ele fez isso por você porque Ele te ama. E agora Deus diz que você deve se arrepender de seus pecados e recebê-lo em seu coração. Hoje as pessoas querem impor para nós que nós somos fruto do acaso, que nós viemos de uma ameba, que o mundo foi fruto de uma explosão cósmica e que esse mundo está aí porque houve uma evolução em milhões e milhões de anos, que Deus não precisa de Deus, que Deus foi jogado para a lateral. Não, Deus é o Criador, Deus é o provedor, Deus é o sustentador, Deus é o Redentor, Deus é o Consolador. Deus planejou você, você não é fruto do acaso, você foi planejado por Deus. E quem planejou você é todo-poderoso, é sábio, é bom. E Ele trouxe você à vida, não para você viver uma vida fútil, mas para você conhecê-lo, amá-lo, glorificá-lo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.